Está vindo pela primeira vez, começando aqui. Isso. O nome, de onde vem. Mas mora lá. Fica na viagem. Bem-vindo. Vânia Rolim Nogueira, sou de Minas também, mas moro lá há 4 anos. Em Florianópolis. Nasceu lá, então tive que estar lá. Tá certo. Bem-vinda, Vânia. Vilma? Florianópolis? Seja bem-vinda, Vilma. Mais alguém pela primeira vez? Está retornando? Bem-vinda, Luiz. Mais alguém? Convite da Cláudia. Seja bem-vinda. Bem-vinda. Vamos primeiro... Mais alguém? Acho que não, né? Então vamos fazer a nossa prece inicial, que o João Pedro vai fazer, em nome de todos nós. Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Mestre tão amado, nós todos nos reunimos aqui nesta noite. Sempre, Jesus, todos nós, rogando a Tua paz, a Tua bênção, o Teu amor aqui conosco, e sempre, Mestre, sempre, todos nós ansiosos para sentir a Tua presença queimando dentro dos nossos corações, porque nós te amamos muito. Nesses momentos, Senhor, em que nós presenciamos focos de tanto distúrbio, de tanta perturbação, de tanta desolação, nas guerras, no morticínio, quando nós percebemos que o espírito humano encarnado na Terra ainda é tão incapaz de perceber os postulados cristãos maravilhosos e de aplicá-los, todos nós, nesses momentos de dor, de escuridão, de aflição, de choro, nos lembramos das lindas palavras de Davi, quando, contemplando o poder de Deus, ele dizia: eleva os meus olhos para além dos montes, eu sei, do alto vem o meu socorro vem do Senhor. Essa também é a nossa oração nesse momento, Jesus. Quando tudo está parecendo tão difícil de suportar, nós só podemos pedir a Tua misericórdia e a Tua intervenção. Nós chamamos muito, Mestre, e é com essa vontade que daqui da nossa singela reunião saia um raio de esperança, de amor, de consolo para essas pessoas que estão sofrendo tanto, que nós iniciamos a nossa reunião, sempre pedindo para que a espiritualidade amiga inspire o Geraldinho e para que as nossas consciências estejam abertas para receber tudo aquilo que o Senhor tem a nos oferecer nesta noite. Com muito reconhecimento, felicidade e gratidão, ajoelhados espiritualmente, todos nós dizemos: Hosana a Deus nas alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Mais uma vez, nós te amamos muito, Mestre. Sê conosco aqui no nosso estudo e por toda a eternidade. Que assim seja. Que assim seja. Bom, gente, hoje é o 7º estudo desse programa que a gente está fazendo. Nas semanas anteriores, nós percorremos o conhecimento ao longo dos séculos e dos milênios acerca do que seria Deus. Então, só recapitulando rapidamente. Quando Moisés nos trouxe a primeira revelação, a revelação da justiça divina, ele, lá no livro de Gênesis, vai apresentar Deus e vai dizer que nós, seres criados, não é?
fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, essa foi a primeira noção que nós tivemos dentro das 3 revelações divinas sucessivas a respeito da divindade. Claro que os homens não entenderam isso e fizeram Deus à sua imagem e semelhança, não é? Mas não foi isso que Moisés escreveu. Moisés escreveu que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Hoje a gente vai entrar nesse detalhamento. Depois veio Jesus, revelando a lei divina do amor. E ele vai apresentar Deus como Pai nosso que estás nos céus. Então ele vai, ao contrário daquele Deus humanizado, não é? Vingativo, que perseguia as pessoas se elas não fizessem o bem de acordo com as tradições. Jesus vai apresentar um Pai. E quando ele apresenta esse Pai, ele fala que todos somos filhos dele, indistintamente. Não há barreiras, não há muros de separatividade, não há raça, etnia, idade, cultura, todos nós e todas as criaturas são filhos de Deus. Em determinado momento, Jesus vai dizer assim: pregai o reino divino e sua justiça a todas as criaturas. Então, não é aos seres humanos, a todas as criaturas. Aí vem João Evangelista, discípulo de Jesus, altamente inspirado. De todos eles, era o que tinha mais fenômenos mediúnicos à sua disposição, não é? E quando ele vai escrever uma carta, ele vai escrever que Deus é amor. Deus é amor. Séculos se passaram, esse mesmo Espírito volta diversas vezes, algumas delas a gente destacou aqui, como René Descartes é uma delas, depois Allan Kardec, e tanto René Descartes e Allan Kardec vão apresentar Deus como a inteligência suprema. E no caso de Kardec, no Livro dos Espíritos, ele vai codificar essa informação, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E esse mesmo Espírito volta no século XX, como Chico Xavier, e vai detalhar isso que nós estamos falando aqui, né? Que é a existência do Espírito criado por Deus, o princípio inteligente da criação, que de alguma forma precisa evoluir dentro de se mirando tanto na inteligência suprema quanto no amor supremo. E nós vamos começar então com o último capítulo desse livro de Emmanuel, Pensamento e Vida. Capítulo 30, em que Chico Xavier, recebendo essa cartilha extraordinária, gente, o tamanho desse livro é pequeno, praticamente é um tamanho médio, fininho, mas, segundo informações espirituais, é uma cartilha avançada de conhecimentos superiores no mundo espiritual superior. E poucos de nós, aqui na Terra, têm a chance de acessar esse conhecimento, né? É um livro lindíssimo, que estuda o pensamento, que estuda o amor, que estuda a fraternidade, que estuda o dever, a família, enfim. E no final, ele vai falar sobre Deus. Ele vai falar sobre o amor de Deus. E ele coloca assim, capítulo 30, amor. O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Veja como está em sintonia com o que João Evangelista escreveu 20 séculos atrás, né? É o reflexo, o amor puro é o reflexo do Criador, de Deus, em todas as criaturas.
brilha em tudo e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. Então, é aquele que vai provocar em todas as criaturas uma vibração diferente. Uma vibração que é o traço divino, que é a assinatura divina. Então, onde nós encontramos o amor, nós encontramos Deus. É o reflexo de Deus. E daí a gente começa a compreender quando, 3.500 anos atrás, Moisés fala dessa reflexão da imagem de Deus e da semelhança de Deus, né? E a gente já se aproxima um pouco disso. É fundamento de vida e justiça de toda a lei. Então, vai ser fundamento em todos os quadrantes do universo da própria presença divina. Tanto da vida de todas as criaturas, nós não estamos falando aqui só dos seres humanos, nós estamos falando de todas as criaturas em todos os quadrantes dos multiversos. Não estamos falando só da Terra, não estamos falando só do Sistema Solar, não estamos falando só da nossa Via Láctea, não estamos falando do nosso universo conhecido. Mas em todas as dimensões, em todos os multiversos. Surge sublime no equilíbrio dos mundos erguidos à glória da imensidade, quanto nas flores anônimas esquecidas no campo. Veja onde a gente vai sentir e encontrar a presença de Deus, né? Desde os mundos infindos, né, inumeráveis, nesse cosmos, sem condição de que a gente possa compreender a sua extensão, assim como nas coisas mais simples da natureza, como uma flor do campo. Chega a ser poético esse texto, né? Nele fulgura generosa a alma de todas as grandes religiões que aparecem no curso das civilizações, por sistemas de fé à procura da comunhão com a bondade celeste, e nele se enraiza todo o impulso de solidariedade entre os homens. Isso aqui é muito importante nós sabermos. Nós, espíritas cristãos, nós nunca teremos essa frase: fora do espiritismo não há salvação. O espiritismo compreende que todas as escolas religiosas são caminhos para Deus. Todas elas, né? Não importa onde sejam, a concepção que têm. Claro que teremos concepções distintas, diversas, interpretações diversas, até mesmo do Evangelho de Jesus, mas todas são escolas religiosas. E nessas escolas religiosas, nós vamos encontrar o amor de Deus. Nós vamos encontrar a presença de Deus, porque, em última análise, toda religião genuína, não estou falando aqui de fanatismo religioso, estou falando aqui de religiosidade genuína. Essa religião que é o religar a criatura ao Criador. Esse sentimento puro de fé, de confiança, de busca da criatura pelo Criador. E onde nós encontramos essa busca, a gente encontra a sinceridade e a gente encontra o reflexo do amor divino. Porque todo religioso genuíno vai encontrar no amor fraterno um campo de trabalho e de extensão do seu amor. Né? Ele vai multiplicar-se em favor dos semelhantes, necessitados de todas as naturezas. Por isso que ele fala, nele está enraizado o impulso de solidariedade entre os homens. Plasma divino, lembram-se da frase que nós já estudamos aqui 3 vezes, eu tenho vontade de trazer ela toda vez, né? De tão linda, de André Luiz, no Mecanismos da Mediunidade, né?
ou no Evolução em Dois Mundos? Evolução em Dois Mundos, quando ele fala que Deus, o hausto divino da criação, né, está em toda parte, que nós, criaturas, vamos estar imersos nesse hausto divino, criativo. E aqui também Emmanuel está falando, plasma divino com que Deus envolve tudo que é criado. O amor é o hálito dele mesmo, penetrando o universo. Até interessante, se a gente unir a frase de André Luiz, né? O hausto divino, e aqui Emmanuel falando que é o hálito de Deus, a gente vai descobrir aqui que ele está falando do amor. Então, o hausto divino, né, aquilo que está lá na sabedoria celeste, quando Jesus fala, o Espírito sopra onde quer. Não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Não é? É isso aí, esse hausto, esse soprar da vida, esse pulsar da vida. E esse pulsar é o amor. É como se fosse um diapasão sublime de uma sinfonia celeste, que vai unindo as criaturas, cada uma delas representando uma nota musical nesse grande concerto da vida. Vemo-lo assim como silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios e respeitando a decisão de todas as consciências. Que beleza isso. Olha só, gente, aqui Emmanuel vai chegar no detalhe, depois a gente vai detalhar também isso. Porque ele está falando que a sabedoria divina é silenciosa, ela é paciente, ela aguarda sempre a evolução de todos os princípios inteligentes, que são os espíritos, que nós somos também esses princípios, né? Nós somos herdeiros dessa evolução inteligente de bilhões de anos, como também ele fala que ele vai respeitar o tempo de cada qual. Não há violência, né? na sabedoria divina, nunca ele vai apressar o que não é apressável, né? O que não é próprio. As próprias criaturas, olha o que ele fala, o buscarão na esperança do céu com a decisão da própria consciência. Então, em algum momento, a criatura desperta e busca a Deus. Mercê de semelhante bênção, cada ser é acalentado no degrau da vida em que se encontra. Então, não importa onde é que nós estamos encontrando a vida, e nós estamos falando aqui, gente, de vida infinitesimal, né? Desde os protoplasmas dos oceanos. E é interessante que eu estava lendo um outro trecho de Emmanuel que ele diz que o protoplasma dos oceanos que geraram a vida aqui na Terra, aproximadamente 3 bilhões e 500 milhões de anos atrás, é encontrada até hoje no fundo dos oceanos. Então, a criação é incessante, né? É incessante, não para. Isso é maravilhoso. Então, cada ser está num degrau e ele vai estacionar e evoluir dentro desse degrau. Aqui eu vou pular isso aqui para ver aqui no item 13. O amor, repetimos, é o reflexo de Deus, nosso Pai, que se compadece de todos e que a ninguém violenta. Então, ele é altamente, vamos dizer assim, é a paciência suprema, né? É a espera suprema. Até tem um livro que o Chico até autografou, aliás, autografou não, psicografou o prefácio, A Grande Espera. Eu lembrei disso, da sobrinha do Eurípides Bassanufo,
Corina Novellino. A grande espera. A grande espera é Deus, né? Está sempre esperando a evolução das suas criaturas. A ninguém violenta, embora, em razão do mesmo amor infinito com que nos ama, determine estejamos sempre sob a lei da responsabilidade que se manifesta para cada consciência de acordo com as próprias obras. Então, embora ele nos ame infinitamente, ele é a presença do amor infinito, ele determina que toda a criação siga as suas leis divinas. E para os seres humanos, né, espíritos humanos, que somos nós, que já adquirimos a condição do pensamento contínuo, junto com essa aquisição, que demorou bilhões de anos para ser atingida, nós ganhamos também o livre-arbítrio, mas também a consequência dos atos, das escolhas que nós fazemos. Então, aí é que entra a lei divina da responsabilidade de cada qual. Ninguém foge da responsabilidade própria. Na lei de a causa e efeito, ação e reação, que, em suma, é o Instituto Universal da Misericórdia e da Justiça Divina. A misericórdia pode até ser maior do que a justiça, no sentido de que, quando ela encontra o indivíduo trabalhando no bem dos outros, manda a sabedoria divina que a cobrança da justiça, de lei de causa e efeito, seja adiada por tempo indeterminado. Mas a justiça é indefectível. Ela sempre vai nos encontrar no grau de responsabilidade que nos é próprio em relação às vidas pretéritas, aos erros que cometemos, aos vícios nos quais nos comprazemos, ou em todos os tipos de corrupções e desvios que, por infelicidade nossa, tenhamos cometido, né? Então, é sempre uma busca constante. A criatura terá que ter essa busca constante de refazimento, de reajuste e de evolução. E sempre nós seremos o resultado das nossas próprias obras. Aí Emmanuel prossegue: e amando-nos, permite o Senhor perlustrar-nos sem prazo o caminho de ascensão para Ele, concedendo-nos, quando impensadamente nos consagramos ao mal, a própria eternidade para reconciliar-nos com o bem, que é a sua regra imutável. Então, aí a questão do tempo, né? Não importa, como eu disse, a posição de cada qual, a suprema paciência, que é Deus, nos espera para esse reajuste, para essa recomposição. E, nesse caso, para ele o tempo não existe, né? O tempo, mais para frente, se der tempo hoje, a gente vai entrar nisso. Uma pergunta que fizeram ao Emmanuel, está no livro Emmanuel, sobre o tempo e sobre o espaço, e ele vai responder que o tempo e o espaço são concepções humanas que estão naturalmente adstritas à vida terrestre. E quanto mais nós evoluímos, essa noção se perde. Não é necessário. Por isso que o bem, né, o reconciliar-nos com o bem, é a lei da regra imutável de Deus, porque Ele sabe que todos nós um dia estaremos alcançando a nossa evolução máxima com Ele. Prossegue Emmanuel dizendo: herdeiros dele que somos, raios de sua inteligência infinita, e sendo Ele mesmo o amor eterno de toda a criação, em tudo e em toda parte, é da legislação por Ele estatuída, que cada espírito reflita livremente aquilo que mais ame, transformando-se aqui e ali, na luz ou na treva, na alegria ou na dor, a que empenhe o coração. O interessante
que neste caso aqui, como ele está falando da criatura humana, que ele não está falando de Deus, aqui ele está falando da criatura humana. Como nós temos essa reflexão do amor divino em nós, então todos nós também sabemos amar à nossa maneira, não é? Só que às vezes a gente desvia esse amor, é ou não é? Não é válido isso? Muitas vezes a gente desvia esse amor, não é? Por exemplo, Chico Xavier vai dizer que o ódio é o amor que adoeceu. Gravemente. O ódio é o amor que adoeceu gravemente. Então, nós temos esse potencial divino em nós. Só que a gente vai construir a nossa jornada terrestre com esse amor, ainda que esse amor seja imperfeito. Ainda que esse amor seja desviado. E na medida em que eu expressar esse amor, que é a presença de Deus em mim, eu posso ter a infelicidade de me desviar do planejamento divino a respeito desse mesmo amor. Não compreendendo a extensão desse amor, né? Ou não sentindo a dimensão desse amor. Esse amor. E aí a gente tem amor pela matéria, que é o apego, tem o amor excessivo, quase que sufocante, pelos cônjuges, pelos filhos, pelas famílias, um amor exclusivista, que a pessoa não consegue sair desse círculo fechado, não é? E isso, gente, com sinceridade, os animais também têm. Então, que diferença que nós temos dos animais em relação ao amor familiar? Eu estou vendo a fêmea do Nero, com 9 filhotinhos, né, lá em casa, o amor que ela dedica a eles. Renúncia total. A hora que eles querem mamar, ela simplesmente se vira, se deita, e deixa que eles venham e mamem por horas a fio, né? E ela, quando eles fazem as necessidades, já começaram a fazer as necessidades, hoje está completando 22 dias que eles nasceram, ela vai e lambe tudo. Lambe. Ficam todos limpíssimos. É a familhinha dela, né? O pai nem chega perto, treme. Curioso isso, né? Curioso isso, porque a fêmea, né? O divino da feminilidade, gente, está muito mais à frente do divino da masculinidade. Sagrado sinto feminino, muito. Viu, nós homens aqui, eu sinto muito, mas as mulheres estão na frente. Estou vendo isso na prática. É coisa antiga, não é coisa humana, não. Está lá nos animais. Essa proteção da prole, né? Ela, por exemplo, quando o Nero chega perto, ela já levanta a orelha e olha para ele como quem diz, olha bem, esse terreno aqui é meu. E é muito curioso, primeira vez que eu vejo isso, né? O Nero tem 6 anos de idade, quando ele olha para ela, ele anda para trás. Estou falando verdade, não estou fazendo graça, não. Ele anda para trás. Né? Olha que coisa curiosa. Isso é Deus, gente. Eu tenho comentado com os amigos aqui mais próximos que eu estou encantado com essa presença divina na vida animal. Né? Ela tem, quando ela engravidou, ela tinha 1 ano e 4 meses. Como que ela pode saber isso? Que divino isso, né? Esse instinto maternal. E ela passou por uma cesariana, cortou ela daqui a aqui. Não teve um momento que ela reclamou de dor, que ela gritou, e os filhotinhos todos em cima dela. Né? Impressionante, né? Incrível, é maravilhoso. Isso é divino. A vida é divina. E é impressionante isso, porque, no fundo, agora já falando de nós humanos, no fundo, nós vamos construir a luz ou a treva, a alegria ou a dor, nos quais nós empenhamos o nosso coração.
Por isso que Jesus disse, né, aquela frase. É onde estiver seu tesouro, aí estará o seu coração. Onde que está? Nos 4 evangelhos. Não, nos 3 primeiros Os evangelhos. 3 primeiros né? evangelhos. Onde eu colocar o meu tesouro, Aí estará. Aí o meu coração, aí eu estarei com o meu tesouro. Só que tem gente que coloca o coração dele onde? Na matéria, nos bens materiais, né? Se agarra Tá errado, né? na matéria, não quer soltar, não consegue desencarnar, gente. É muito difícil isso. As reuniões de desobsessão estão cheias de espíritos assim. A pessoa não consegue, morre, mas não desencarna. Porque está apegado na fazenda, está apegado nos bens daqui da terra, está apegado no ouro, No corpo. no corpo. Às vezes a pessoa, o bem maior que ela tem é o corpo. A sua vida inteira se olhando no espelho e se admirando, não é? Como é que chama aquela? Um narciso, né? Como um narciso eterno. E esse corpo, gente, simplesmente vai ruir, como tudo. Tudo que não é Vai decompor, né? Vai decompor. perene é transitório, né? E o nosso corpo é transitório. Mas assim, aí é uma dificuldade quando desencarna, né? Tem uma mensagem, se não me engano, de Hilário Silva contando. E o rapagão lá, que passou a vida inteira fazendo 1000 esportes e halterofilismo e não sei mais o que para manter aquele corpo extraordinário, quando ele desencarna, ele não consegue sair do túmulo, do corpo. Não consegue. Porque tal a fixação mental que ele próprio construiu em torno do corpo. Né? Mas vamos prosseguir aqui. Eis porque Jesus, já terminando a mensagem, o modelo divino enviado por ele à Terra para clarear-nos a senda, em cada passo de seu ministério, tomou o amor ao Pai por inspiração de toda a vida. Então, Jesus nos demonstrou isso. O amor a Deus acima de todas as coisas, ele em todos os momentos mais críticos da vida dele, ele confiou e esperou. Ele sentia a presença divina nele. Amando sem a preocupação de ser amado e auxiliando sem qualquer ideia de recompensa. Descendo às esferas dos homens por amor, humilhando-se por amor, ajudando e sofrendo por amor, passa no mundo de sentimento erguido ao Pai excelso, refletindo-lhe a vontade sábia e misericordiosa. Ainda quando ele fala, sabendo, quando lhe foi revelado que ele teria que passar pelo martírio, ele ainda fala, Pai, afasta de mim esse cálice, mas faça-se segundo a vossa soberana vontade. Quantos de nós sabem dizer essa frase de alma e coração, né? É difícil, né? A gente, geralmente, as nossas orações são orações ou pedidos pedindo A ou B ou C, né? Pede isso, pede saúde, pede sucesso profissional, pede que os filhos estejam bem. A gente sempre tem algum pedido a fazer. Mas raramente a gente sabe falar, faça-se a vossa vontade em nós. E para que a vida e o pensamento de todos nós lhe retratem as pegadas de luz, legou-nos em nome de Deus a sua fórmula inesquecível. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então sempre quando a gente tiver qualquer dúvida, a gente tem que buscar o Cristo e a sua palavra para refletir a nossa própria vida. Então, aqui a gente pode, então, começar a divagar dentro do que é possível a gente, já sabendo que nós não temos condição de conhecer a Deus no sentido
completo, A natureza íntima de Deus. a natureza íntima de Deus, está lá no Livro dos Espíritos, a gente não tem essa condição ainda. Nós somos ainda muito atrasados. Então, nós podemos saber o quê? Saber os seus atributos. Exato. A começar dessa revelação dos espíritos superiores na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Só que eu vou unir agora com vocês, eu tive uma conversa com o espírito de Teófilo sobre isso, na época que eu terminei de psicografar o livro Inácio de Antioquia, e também eu busquei informações e subsídios nos primeiros capítulos do livro Pensamento e Vida de Emmanuel sobre isso. Então, nós sabemos, dos espíritos superiores, que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Voltando lá atrás com Moisés, nós vamos ser a reflexão de Deus na sua imagem e semelhança. Tá? Então, nós vamos fazer a ligação da inteligência à imagem, da semelhança ao amor. Então, Deus lá do Livro dos Espíritos, nós sabemos 2 atributos: infinito amor e sabedoria infinita. Por quê, gente? Isso é lógico, não é? Porque se ela fosse finita, não seria Deus. Se ela tivesse alguma falha, não seria Deus. Percebe? Não seria um ser supremo. E nós estamos falando de um ser supremo. A inteligência suprema. E para ser causa de todas as coisas, essa mente suprema tem que ser absolutamente perfeita. Tanto na inteligência quanto no amor. Da sabedoria infinita de Deus, então nós vamos ver que há um pensamento divino. E nós já vimos aqui, pelas informações de Emmanuel e das reuniões passadas, que nós temos essa chama divina em nós, que é um pouco dessa inteligência. O Espírito, está lá no Livro dos Espíritos, é o princípio inteligente do universo. Sendo o princípio inteligente do universo, onde há inteligência, há espírito criado. E essa inteligência vai sempre estar relacionada ao pensamento divino de Deus e à inteligência suprema que é Deus. Nós não temos essa inteligência e nunca vamos tê-la. Mas, na nossa medida evolutiva, a gente vai sempre galgar novos degraus para ampliar a nossa inteligência à semelhança ou à inspiração da inteligência divina. Do outro lado, o infinito amor de Deus, que é esse hausto divino, que Emmanuel vai dizer que é o hálito de Deus que vai conter a vida, é a vida divina. E essa vida divina é a causa primária de todas as coisas. É ela que vai provocar a vida. É ela que vai dar as sementes da vida que vão se proliferar, vão crescer, né, desabrochando, florescendo, dando frutos, e assim sucessivamente. E tudo isso, gente, a gente pode resumir na mente divina. Então, a mente divina, que é essa mente suprema, a suprema perfeição, ela contém o infinito amor, o supremo amor e a infinita inteligência, a suprema inteligência. E nós, como é que nós ficamos nisso? Deus está aqui, com o seu amor e com a sua sabedoria. E nós, como criaturas criadas, somos espíritos.
princípio inteligente da criação. Como que nós vamos chegar a Deus? Pela imagem de Deus e pela semelhança de Deus. É interessante que se você pegar um espelho límpido e for lá fora no dia, o espelho está cristalino, está límpido. Não tem nenhuma sujeira nele. Então vamos imaginar que esse espelho seja a nossa mente. Isso está lá no primeiro capítulo desse livro Pensamento e Vida. A mente é o espelho da vida em qualquer parte. Agora, vamos lá fora. Não precisa nem ser ao meio-dia. Ao amanhecer. Se a gente pega esse espelho e aponta para o sol, o que vai acontecer? Vai refletir os raios solares. Não é? A semelhança do sol, mas é o sol? Não. Vai ter luz no espelho? Vai. Vai ter calor? Vai. Então, né? Pega o espelho, reflete a luz solar lá fora, põe outros espelhos refletindo e joga num papel dentro da sala de aula. O papel pega fogo. Por quê? Por causa do calor que a luz reflete e envia ali para aquele papel, que a gente focaliza. Não é? Mas, se esse espelho estiver cheio de sujeira, se estiver imerso na lama, você pode sair lá fora, tentar refletir o sol, o que vai acontecer? Nada. Por quê? A lama, a terra, ou a pedra, a areia, que esteja sujando esse espelho, essa mente criada, vai impedir que a luz solar se reflita nele. Entendem o nosso projeto de evolução? A gente precisa se limpar. Esse é o projeto. Esse é o plano divino. Né? Nós somos espelhos imperfeitos. E o coração é a face do espelho. Aí o João já foi lá na frente e já falou que o coração, segundo Emmanuel, é a face desse espelho. E aí nós vamos ver a semelhança de Deus, por quê? Nós nunca vamos amar como Deus ama. Percebem? Nunca. Mas a semelhança de Deus nós podemos amar. A Carrie, que é a fêmea aqui do Nero, eu estou presenciando, eu e João Pedro estamos presenciando o amor dela pelos filhotes, né? Um amor cuidadoso, maravilhoso, carinhoso, mas é um amor restrito à evolução canina. Né? Nós sabemos, por informação dos veterinários, que em determinado momento ela vai cansar deles. Chega de mamação, né? E ela mesma vai chutar eles para eles seguirem o próprio caminho, né? No nosso caso, a semelhança de Deus em nós vai ser o amor humano. É o amor que nós conseguimos ter dentro dos nossos corações. É o amor de família, o amor paterno, materno, o amor filial, o amor fraterno, o amor para os nossos filhos, netos, sobrinhos, não é? Depois, além disso, o amor fraternal dentro das nossas comunidades religiosas ou profissionais. Mas Jesus nos convida a ter esse amor humano? O que vocês acham? Não. Ele convida para a gente ter? Ele veio aqui para a gente ter amor humano? Não, porque amor humano a gente já sabe, né? E outra coisa, até os brutos, tem aquela história, até os brutos amam, né? Os brutos, tem até um filme, né? Os brutos também amam, né? Então, a proposta de Jesus é um amor além do humano. É o amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Exatamente. Não é qualquer amor, não, segundo Chico Xavier. É um amor sem pedido de retribuição. É o amor com plena renúncia.
É o amor de Jesus. A gente consegue? Por enquanto, não. Vou ser muito sincero. Por enquanto, a gente não está nesse ponto. Mas a gente está... Desde o momento que você se digna a entrar numa escola cristã, seja ela católica, ortodoxa, protestante, crente, espírita cristã, ou mesmo bandista cristã, você está matriculado para, de alguma forma, pelo menos perseguir esse amor. Né? Esse é o nosso objetivo. Com certeza. Então, nós vamos ver que, se de um lado a imagem de Deus, que é o pensamento, que é a inteligência, nos provoca a sede do saber, do outro lado, o amor de Deus nos provoca o quê? A saudade do seio paterno. É o buraco. Ninguém é completo. A gente se sente sempre incompleto. Existe um buraco existencial que a gente procura, de alguma forma, preencher. De todas as formas, né? A gente tenta. Fala aqui no microfone para o pessoal ouvir. Colocaram. Você já está com... Enquanto isso, eu tomo água. Eu estava falando, é incessante nessa tentativa de cobrir. Mas eu fiquei pensando antes, já que a face de Deus é o coração, todo dia a gente não é convidado a tomar pequenas decisões, das pequenas às grandes. Toda decisão que você tenta tomar sem o coração. Não é verdade? Não é essa busca? É. Só que às vezes a gente se equivoca, não é? Quando a gente quer tapar esse buraco de uma forma dopaminérgica, vamos dizer assim. Atrapalhada, né? Os vícios. As tudo que é dopaminérgico, todas, né, gente? Como é que fala? Como é que chama isso? Neurotransmissor. O neurotransmissor da dopamina é o que te dá prazer momentâneo. Só que essa busca pela presença divina, pelo amor divino, ele não é um prazer transitório. Isso é você sujar o espelho. Né? É mesmo que sujar o espelho. Você precisa acionar os neurotransmissores chamados do aqui e do agora, que todos nós temos. Diferentemente dos neurotransmissores dopaminérgicos, que são aqueles que te dão prazer transitório, os neurotransmissores do aqui e do agora é que nos fazem construir famílias, ideais, projetos, estudos, aspirações, não de curto prazo, mas de longo prazo. São as endorfinas? Bom, aí eu não vou me lembrar. Nós tem um livro que eu e João Pedro escutamos no carro, Dopamina. Chama-se Dopamina. De qual que é o autor mesmo? Ele tem 2 autores, cujo nome eu não me lembro agora. Agora não. Mas eu recomendo. Chama-se Dopamina, o livro. Escutem, gente. É fantástico esse livro. Mostrando os nossos impulsos dopaminérgicos, que são sempre... Eles são necessários, porque em determinado momento você precisa de ter alguma alegria na vida, né? E essa alegria te impulsiona de alguma forma, mas você não pode se viciar nos neurotransmissores dopaminérgicos, porque eles te desviam do perene, eles te desviam do tempo prolongado e, ao contrário, você fica preso no imediatismo. Pois não? A minha avó me perguntou falar, porque eu acabei de uma neurociência. Ó, que legal. Então, me ajuda, meu filho. Espera aí, fala no microfone, que tem gente que está acompanhando pela internet. Maravilha. Isso, Ana. Cutuca ele aí. Que vergonha. Realmente, tipo... Primeiro se apresenta, fala para o seu Prazer, nome. meu nome é João, eu
acabei de formar em neurociência comportamental na Faculdade Estadual da Flórida. Legal. E realmente, tipo, os neurônios no nosso cérebro, né, a parte que tem a ver com as emoções, que é a nossa amígdala, ela processa as emoções e cria as memórias baseadas nas emoções. E quando a gente tem emoções muito fortes, elas liberam dopamina no cérebro, que é o que faz você sentir euforia, você sentir amor, você sentir felicidade, que é o que a gente assimila hoje em dia com estar num estado bom mental, né? E quando você tem falta de dopamina, que você está na depressão, por exemplo, você procura suprir essa falta com outras coisas que liberam dopamina, como comprar drogas, álcool e coisas horríveis. Então, tipo... Vícios de toda a natureza. Vícios de todos os tipos. Então, basicamente, é assim que o cérebro, na verdade, ele está suprindo uma falta de amor, de cuidado, de carinho. Isso mesmo. No meu ver, mais religioso, né, de Deus. Exatamente. Falou tudo de forma bem resumida. Que legal. Agora, eu vi que tinha dois tipos de dopamina. Uma dopamina muito boa, derivada dessas contato com a caridade com as crianças, uma dopamina boa, uma dopamina barata, uma dopamina de péssima qualidade, que é essa de você ficar na internet, nas redes sociais, nas brigas, nas contendas. Então, acho que tem dois tipos de dopamina. Esse livro vai esclarecer. Na realidade, são neurotransmissores diferentes. Porque a dopamina, ela sempre leva a buscar o prazer imediatista. Né? E os neurotransmissores do aqui e do agora, não. São esses neurotransmissores que vão te proporcionar estabilidade emocional. Como a ocitocina, por exemplo, né, que é a das mães, ocitocina, né? Não é dopamina. A ocitocina é um exemplo. Por exemplo, o contato familiar físico, né? Da mãe com o filho, da mulher com o esposo com a mulher, o beijo, o abraço, o carinho, gera esse neurotransmissor chamado ocitocina. E quanto mais você busca e provoca esse contato físico, mais você vai tê-lo. Né? E aí entra a gente pensar no amor de Cristo, que amava a todos indistintamente. Claro que nós não amamos a todos, mas nós temos esse projeto. Um dia nós vamos chegar lá, mas nós podemos exercitá-lo como? No contato fraterno com os sofredores de hoje, através de um abraço, de um sorriso, de uma palavra de atenção, de carinho, né? De um olhar com respeito, respeitando as diferenças, não é? Eu queria só comentar que é muito bonita a associação que ele faz lá atrás, né? Porque trazendo para o aspecto religioso, para a caridade, principalmente, que né, a gente fala tanto aqui, lembrando que, por exemplo, uma mãe em luto, um familiar em luto e que não consegue se mover por causa da depressão do luto, se começa a fazer a caridade, começa a levar devagarinho o próprio corpo até alguém que precisa, começa a sentir. É começa o que ele está dizendo. Esse outro prazer, isso, né? E aí isso chega. Que tira ela do buraco. Tira. Foi o que Chico Xavier fez a vida inteira. Essa é a medicação, gente. Tanto aqui em Pedro Leopoldo quanto em Uberaba. Quando ele recebia as mensagens dos filhos para as mães, para os pais, ou dos avós, ou que seja, dos familiares, sempre subliminarmente as mensagens convocavam aquelas pessoas que estavam em profunda depressão pelo luto a sair do luto para abraçar a caridade. E os próprios espíritos falavam com eles, né? Mãe, você vai me encontrar no pobrezinho lá da rua, na creche, no asilo, estarei com você. Isso vai nos aproximar. E essas mães e esses pais, eu conheci inúmeras famílias, gente, que não tinham religião nenhuma, e depois do contato com o Chico Xavier, e recebendo as mensagens dos seus entes queridos, construíram instituições de caridade, creches, orfanatos, centros espíritas, inúmeras atividades caritativas, justamente para cobrir essa dor, mas aí de uma forma lúcida e amorosa. Pois não? Espera aí, só um minutinho. Fala aqui. Os seres humanos são seres de associação, né? A gente se associa até com
quem a gente não conhece. Isso. Então, existem vários estudos, muitos começaram com chimpanzés, por exemplo, que mostram que até os nossos neurônios motores, tipo de, por exemplo, se você vê alguém alcançar um copo ou alguma coisa, os seus próprios neurônios da sua mão e tipo que estimulam você a alcançar um copo se estimulam. Então, quando você vê alguém feliz e alguém tipo tendo igual ela falou, quando você faz caridade, você vê alguém recebendo felicidade, aquilo estimula os seus próprios neurônios a produzir essa dopamina e criar. Então, isso realmente é muito importante. Muito importante. O contato, né? Que legal. A sociologia diz que o ser humano é um ser social que se realiza no contato social. Né? Só que aqui, então, vamos seguindo aqui, essa saudade do seio paterno, gente, quando ela evolui, ela vai se transformar na busca da fé. Enquanto a sede de saber vai se transformar na busca da ciência. Então, vejam aqui, nós estamos falando de um ser humano no sentido integral, muito longe do ser humano materialista, que só vai procurar a ciência. Né? Só vai, de uma forma, que eu vou dizer aqui, cartesiana, só procurar o que é palpável. Então, só existe aquilo que eu toco. E isso é um engano muito grande, porque nós sabemos que, pelo avanço da ciência moderna, né? Na astrofísica, principalmente, tudo é ilusão. Na verdade, a matéria a gente não só tem ilusão de ver aquilo que está contido pelo nosso padrão vibratório, né? Na verdade, são grandes espaços disponíveis. Então, nós vamos buscar a ciência e nós vamos atingir a sabedoria. Do outro lado, nós vamos buscar a fé e, encontrando Deus, nós vamos amar. E aí, com a sabedoria e com o amor, a gente volta para onde? Para Deus. E esse é o caminho. Por isso que Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Porque ele estava falando disso. A verdade é a sabedoria divina. E a vida é o amor divino. E o nosso roteiro de lá para cá, né, vai ser justamente buscar a sabedoria e buscar a vivência do amor. De forma resumida, então, nós temos a mente divina, que é aquilo que nós mostramos antes aqui, né? Tudo isso aqui, a mente divina, a sabedoria infinita, o infinito amor, a vida divina, o pensamento divino, a suprema inteligência e a causa primária de todas as coisas. Então, nós temos a mente divina, e essa mente divina existe um planejamento geral, planejamento divino, para todos os seres e para todas as coisas. Não é? Esse planejamento mostra um plano maior da criação. Esse plano maior da criação é a matriz geradora da vida. E essa matriz geradora da vida vai dar o plano geral da evolução dos seres e das coisas. Por que eu estou falando coisa? Porque a matéria também evolui. Né? Em algum momento, hoje não vai dar tempo, na semana que vem nós vamos ver que é quase impossível, no plano espiritual superior, quem diz isso é Emmanuel e André Luiz, definir onde termina a matéria e onde começa o espírito. Olha que coisa. Então nós sabemos que nós obedecemos tudo isso aqui. Existe um plano geral da evolução para todas as criaturas, que são princípios materiais e princípios espirituais, que está na matriz geradora da vida. Então, a mente divina, nós já passamos sobre isso, vai ter um plano evolutivo geral, e esse plano evolutivo geral é que distribui as sementes da criação, onde? No campo da criatura. Então, por exemplo, qual que é o campo da criatura
canina que uniu nossos dois cãezinhos, Nero e a Carrie. É o campo de vivência deles. E eles se uniram, é muito bonitinho, que desde quando a Carrie chegou lá em casa, o Nero tem 6 anos e a Carrie tem menos de 1 ano e 7 meses. Desde o momento que ela chegou, houve uma conexão entre os dois. Nós temos outros cães, diferente de todos os outros, né? Ele tremia todo só de vê-la. Parecia um reencontro. Sem brincadeira, não é brincadeira. É bonitinho demais. E eles ficavam juntos, um beijando o outro, lambendo a cara do outro, mas lambia às vezes a tarde inteira. Um olhando para o outro com aquele olhar de amor. É o campo da criatura deles, né? E esse amor gerou, a partir da segunda fertilidade dela, que a gente sabe que a primeira não se deve cruzar, né? E eles cruzaram na segunda oportunidade e todos os veterinários ficaram, como dizia meu tio Gilberto, viu? Beto e Didi, os 2 filhos dele estão aqui, de olhos boquiabertos. Todos eles, os veterinários. Como é possível ela ter 9 filhotes? Eles não acreditavam, né? A gente fazia ultrassom, tivemos que fazer raio-x para confirmar, e eram 9. Quando, na maioria dos casos, é 3, 4, na raça deles. E nasceram os 9 perfeitos. Gente, isso está onde? Está nesse plano, nesse campo da criatura, que no caso deles é canino, e as sementes dessa criação de vida, que na realidade é, nesse caso aqui, material, porque na realidade os espíritos que ali encarnaram, caninos, já tinham vidas pregressas, né? E assim, esse campo aqui vai variar de acordo com a criatura. Por isso que no plano da evolução, onde nós refletimos a imagem do Criador, ou seja, em todos os campos de vida, seja dos protozoários, dos protoplasmas, dos vírus, das bactérias, tudo isso não tem inteligência? O vírus, quando nos ataca, ele não tem uma proposta de ataque para se autorreplicar e para sobreviver? A bactéria é a mesma coisa, não é? E assim sucessivamente, os animais multicelulares, os peixes, os anfíbios, os mamíferos, as aves, os animais de uma forma geral, e depois nós, seres humanos, todos nós temos o nosso campo evolutivo. Ele é diferente por quê? Por causa do tempo evolutivo que nós temos. Nós todos somos irmãos. Pai nosso que estás nos céus. Todos somos irmãos, todas as criaturas são irmãs. O que nos diferencia é o tempo evolutivo nosso. E esse tempo evolutivo vai refletir, gravando o pensamento divino, né, a imagem de Deus, no campo de cada criatura, no campo particular de cada criatura. De forma tal que é óbvio que o Nero está aqui conosco, está nos ouvindo falar, sabe o caminho direitinho para chegar aqui, ele vem na frente, né? A gente trabalha aqui no prédio vizinho, ele pode até olhar para essa televisão, mas ele vai compreender alguma coisa? Não. Porque o campo de inteligência dele é limitado ao mundo canino. Mas se você colocar diante dele 3 pratinhos com comidas diferentes, ele vai saber escolher. Vai. Não vai? Ele vai saber decidir, porque está no campo dele. Opa, esse aqui é meu campo. É ou não é? Então, essa inteligência divina, que é a imagem refletida do Criador no campo de cada criatura, vai ser gravada nesse campo. E vai, então, essa criatura vai espelhar a imagem divina no limite do seu desenvolvimento. Agora, o que vocês acham? Que eles, os animais domésticos, cães e gatos, convivendo conosco, seres humanos, há alguns milhares de anos,
desde quando eles foram domesticados, né, passaram a acompanhar os seres humanos. Tem um filme muito bonito que mostra a evolução dos cães, desde quando eles eram... como é que fala isso? Selvagens, muito próximos dos lobos, né? A mesma coisa os gatos, desde quando eles passaram a seguir os humanos, as tribos humanas, e houve essa domesticação, eles estão aprendendo alguma coisa conosco, vocês não acham? Eles estão nos acompanhando, estão sentindo o nosso amor por eles, o nosso cuidado por eles, e esse cuidado e esse amor está modificando a evolução deles. Recentemente, semana passada, eu vi um estudo científico mostrando uma evolução extraordinária que os biólogos e estudiosos dos caninos estão identificando nos cães. Como se eles estivessem agora dando um salto evolutivo, depois desses milênios de convivência conosco. A mesma coisa nós temos que pensar quando Jesus desce, como ser angélico que era, muito além da nossa concepção, tanto racional quanto emocional, quando ele desce para nos demonstrar um amor sem limites. Claro que a gente não ia compreendê-lo naquela hora, até o matamos, né? Mas ficou a mensagem dele. E essa mensagem dele está nos influenciando até hoje, porque até hoje a gente está buscando ela. E está querendo entendê-la, né? Então, nós não temos no nosso limite humano de desenvolvimento nem o amor, nem a sabedoria do Cristo. Mas nós já conseguimos, pelo menos, procurar ou tentar conhecer o projeto dele para nós. Através de onde? Através da boa nova do Evangelho. Então, energias criativas sempre serão de procedência divina, que formam as sementes da criação e que geram as diferentes criaturas no seu grau evolutivo. E aí, semana que vem, a gente entra na diferenciação de matéria e espírito, tá bom? A gente fica por aqui. Semana que vem, então, a gente entra tanto na conceituação do Livro dos Espíritos, do que é matéria e do que é espírito, até as revelações mais profundas que vieram da psicografia de Chico Xavier para nos induzir a compreender que essa separação matéria e espírito, ela é apenas didática. Porque, na realidade, tudo está unido na criação divina. É tudo uma coisa só. O que vai diferenciar é a idade da evolução da criatura. Ok? Gente, já que você está tão filosófico, o que você acha que a gente tenta traduzir? Você acha que a gente tenta traduzir o pensamento de Deus e Jesus é um desses tradutores. Uhum. Jesus, para falar a verdade, é o principal tradutor, porque ele consegue falar a linguagem divina de forma que nós entendemos. Ele usou Mas ele, da primeira parábolas. vez que ele falou, Geraldinho, o que você acha? Da primeira vez que ele falou, ele não foi muito bem entendido, mas quando veio a codificação, quando veio o Consolador, ele conseguiu explicar melhor. A doutrina espírita... Não é que ele conseguiu explicar melhor, nós é que já tínhamos entendimento depois de 19 séculos para compreender o que ele havia dito há 19 séculos atrás. Entendi, né? Entendi. Porque isso é um processo. Tanto a revelação divina é um processo, quanto a nossa evolução é um processo. Não sei, é porque você não estava aqui semana passada, quando nós mostramos que a vida universal, ela é um conjunto de forças dinâmicas. Então não tem nada estático, elas são forças mento-eletromagnéticas dinâmicas de interação entre todas as criaturas, refletindo
tanto a inteligência suprema de Deus quanto a bondade infinita de Deus. É claro que Deus vai usar sempre dos seus enviados principais, e no caso da Terra, ele enviou 3. Primeiro, Moisés, que capitaneou, vamos dizer assim, a revelação da justiça, e eu até chego a pensar que Moisés era a reencarnação de Abraão, que está dentro da mesma revelação, né? Então, Abraão e Moisés trazendo a revelação da justiça. Você tem Jesus de Nazaré, que é o nosso mestre e Senhor, governador da terra, que veio na segunda revelação de Deus. É o enviado celeste, né? Filho de Deus. Por quê? Porque ele vem trazer justamente o entendimento do que é o amor divino para nós. E depois, o Espírito da Verdade, que vai ser o mentor da revelação do Espiritismo no mundo espiritual, e João Evangelista como o executor dessa revelação na pele de Allan Kardec e Chico Xavier, para nos explicar mais detalhadamente essas coisas. Agora, a revelação parou? Acabou? Não. Nós teremos, quem sabe, daqui a 1000 anos, daqui a 2000 anos, outras revelações. Mas, para isso, a gente precisa merecê-las. A gente agradece. Alguém quer falar mais alguma coisa? Pois não. Passa para ele, por favor, o microfone. Boa noite. Boa noite. Cristo nos traz em sua palavra o que você está expressando agora. Que ele, questionado num determinado momento sobre as leis de Moisés, ele diz: as leis eram duras, eram rígidas, porque duros eram o coração de vocês. Exatamente. Então, ele demonstra que ele é uma segunda onda, onde condiz com sua proposta e que ele estava trazendo a boa nova. Porque os corações, naquela ocasião, já estavam mais sensíveis. Exatamente. Porque, do contrário, ele não viria, gente. Sim. O planejamento divino é perfeito. Do contrário, ele não viria. Se ele não tivesse toda a programação junto dele, a começar dos avós dele, dos pais, de Maria Santíssima, de José, de outros iluminados, como Isabel, mãe de João Batista, o próprio primo dele, João Batista, né? Se não tivesse a presença dos 12 discípulos iniciais, que depois foram ampliados com a chegada de Saulo de Tarso, que virou o apóstolo São Paulo, com Maria de Magdala, Grande Madalena, e outros mais, e a partir daí, em todos os séculos, aqueles que se lhe seguiram até hoje, com Chico Xavier, né? Certamente a gente estaria ainda na condição dos brutos, do toma lá da cá. E essa condição é muito importante que você falou, porque essa condição de sensibilidade, embora aqui nós estamos falando de forma coletiva, ela será sempre individual. Porque entre nós aqui na Terra, nós ainda temos brutos, é ou não é? Haja vista aí as guerras. Agora, nós temos também pessoas sensíveis, amorosas, pessoas dedicadas à sabedoria, à ciência, à filosofia, à religião. E nós vamos encontrar todos, em todos os níveis. Que aqui é como se fosse o grande caldeirão evolutivo, né? Juntam-se todos os tipos de espíritos, de todas as classificações, segundo a classificação de Allan Kardec, para que justamente nesse entrechoque civilizatório a gente aprenda alguma coisa. A gente saia da nossa, vamos dizer assim, da nossa mediocridade espiritual. Que a grande proposta do Cristo é que a gente saia da mediocridade espiritual, que a gente avance espiritualmente, né? E o Espiritismo, o consolador que ele prometeu mandar, tem esse propósito. Agora, a gente não vai sair da mediocridade sem estudar.
Não tem como. Como também nós não vamos sair da mediocridade se a gente não souber ter alguma disponibilidade caritativa diante das nossas tarefas. Nem a fé. Nem a fé. A colega hoje domingo lembrou da importância da fé. Tô lembrando que a colega da gente, não lembro o nome dela, no domingo lembrou da importância da fé em si mesmo, né? Então, assim, quando você fala isso, também a fé. Não, porque a fé é essa busca divina, né? A gente precisa dela. E no Livro dos Espíritos vai dizer que ela é inerente a todas as criaturas e a todos os seres humanos. Os seres humanos podem até negá-la, mas está Bonito, né? como semente em todas as criaturas. Por isso que ela é exercício. Exercício. E vai se ampliar. Por isso que Jesus disse assim, aquele que pouco tem, muita gente não compreende isso, aquele que pouco tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Aí as pessoas arrancam o cabelo. Nossa, mas que maldade é essa? Coitado do pobre, né? Ele tem pouco ainda, pouco que ele tem vai ser tirado. Jesus está falando de matéria, gente? Não. Ele está falando disso que a Marilene está falando, da fé, do amor, da virtude. Aquele que pouco tem, até o pouco que tem, será tirado, porque ele não vai acreditar nele mesmo. Agora, ele fala também, aquele que muito tem, mais lhe será acrescentado. Então, é esse exercício que você falou, Marilene. Porque quanto mais a gente tem fé, quanto mais a gente tem amor, quanto mais a gente tem paciência, quanto mais a gente tem calma, mais a gente vai ser acrescentado de fé, de amor, de paciência, de calma, de todas as virtudes superiores. Pode terminar, desculpa, te cortei. Em Francisco tem essa correspondência, onde ele via que todos eram irmãos. Todos. Porque ao perceber, ao abraçar a pobreza, a negar o ego, ele se funde à criação. E todas as suas expressões como irmãos. Exato. Inclusive os animais, as águas, os peixes, né? Irmão Sol, irmão Lua. E ele que era a reencarnação de João Evangelista, a gente vê que na ilha de Patmos, preso, João Evangelista conversava com os peixes, pregava o evangelho para os peixes. E o que acontecia? Na praia da ilha de Patmos, um grande cardume de peixe se aproximava para ouvi-lo. Emocionante, né? E é Chico Xavier, gente. Quem conheceu Chico Xavier, como eu e outros mais, viu que ele tinha um amor às criaturas. Por exemplo, na casa dele não podia matar barata, mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ele ficava bravo. Eu vi ele conversando com as formigas. Não é? Houve uma infestação de formigas. Do lado da casa dele em Uberaba tinha um lote vizinho e houve uma infestação de formigas. Elas fizeram o caminho subindo o muro e entraram na casa dele, invadiram a cozinha dele, roubando açúcar e tudo, né? E o povo da casa, quem morava com ele, ficou nervoso, especialmente o Eurípides, o Vivaldo, e falou assim, eu vou comprar formicida, matar todas essas formigas e tudo. Ele falou assim, não, pelo amor de Deus, não mata não, deixa eu conversar com elas primeiro. Eu presenciei isso, gente. Se conversar com elas como, Chico? Não, Geraldinho, eu fiz isso porque elas faziam um caminho, subiam o muro, desciam o muro, aí vinha pelo jardim, passava pela fora do alpendre assim, dele, pela janela da sala de almoço. Aí ele demonstrou para mim, ele deitou no chão. Aí eu falei, elas passavam aqui. Eu falei com elas assim, olha, minhas senhoras, as senhoras estão sendo invasivas. Aqui, esta casa tem dono. As senhoras estão vindo do lote vago, vizinho, que está cheio de planta, está cheio de mato, as senhoras podem aproveitar à vontade aquelas plantas. Ninguém reclamou propriedade desse lote há muitos anos. O que as senhoras vieram fazer aqui? Eu recomendo as senhoras me ouvirem e voltarem
para o seu lote e desistirem de invadir essa casa. Porque aqui nós temos um irmão muito bravo que está prometendo tacar formicida nas senhoras. Então eu vou pedir às senhoras que me escutem, pelo amor de Deus, me escutem. Gente, a gente ria de chorar dele, né? E ele contando sério, ele encenava, ele deitou no chão para me mostrar, né? Aí eu perguntei, e aí, Chico, qual que foi o resultado, né? Aí ele falou, no dia seguinte, Geraldinho, a fila de formiga acabou, mas vieram algumas poucas, né? Aí eu falei assim, e aí, Chico, o que você falou? O que você falou com elas? Aí eu não falei mais nada, que eu já tinha avisado. Essas são as subversivas, né? Então, com elas vai ser na base do formicida mesmo. Agora, Geraldo, olha que interessante, estamos fazendo lembrar da Márcia. A gente tem uma amiga muito querida, diretora de uma fazenda de orgânicos, onde ela trabalha com a biodinâmica e a homeopatia. O gado nunca Legal, tomou nenhum tipo de medicamento, e o que ela planta também. Então, qual que é a questão em relação à plantação? Aparece uma praga, alguma coisa, ela planta aquilo que a praga precisa para comer. Olha aí. Do lado do... E desvia, então. Do lado daquilo que é a horta dela. E ela deixa claro, ó, isso aqui é para vocês. Então, olha... Isso não é caridade? Olha caridade, a competência é amor. de Chico lá atrás. Sabendo que a praga gosta mais daquela planta, então planta a planta da praga e a praga vai me deixar em paz. Perfeito. Isso é maravilhoso, isso. Maravilhoso. É impressionante. Sim. De certa forma, com todo respeito, né, mas tem na história de Chico Xavier essa experiência, que ele recolheu um cachorro da rua que estava muito doente, as pessoas batiam nele e tal, ele recolheu, teve bondade de recolher para a casa dele lá de Pedro Leopoldo. Só que o cachorro estava doente, então ele latia muito, gritava de dor, e ele só podia cuidar do cachorro de madrugada. E ele só chegava em casa depois do centro espírita à noite, né? Altas horas da noite. E, infelizmente, a vizinha dele, não compreendendo essa situação, deu uma bolota de carne com veneno para matar o cachorro. Porque o cachorro gritava a noite toda, latia, e ela trabalhava na máquina de costura, não é? E aquilo perturbava muito ela. Mas ela matou o cachorro. E o Chico ficou com uma raiva danada. Guardou aquela mágoa, porque a irmã dele veio fofocar com ele. Ó, Chico, você sabe quem matou sua cachorra? Foi Dona Fulana, sua vizinha. É aquela história, né? A fofoca corre rápido. E ele ficou num sentimento, numa raiva. Como que pode fazer isso com o animalzinho? E não sei mais o que e tal. Só que nesse período ele ficou cultivando essa raiva há algum tempo e os espíritos benfeitores desapareceram. Ele chegava na reunião, não tinha mensagem. Olha só, não tinha mensagem. Aí um dia ele foi conversar com o doutor Bezerra. Ô, doutor Bezerra, o senhor não está vindo escrever por nosso intermédio? Eu não estou vendo Emmanuel. O que está vendo? Aí pudera, Chico. Olha para você ver a mágoa que você está no coração. Você quer enxergar? Sim, quero. Quando ele olhou para si mesmo, era uma sombra. A mágoa era uma sombra. Aí o doutor Bezerra falou com ele assim, ô Chico, a gente não consegue escrever para o seu intermédio com essa sombra. Você tem que resolver isso. Mas como que eu vou resolver isso? Você tem que se entender com a sua vizinha. Mas eu vou me entender com aquela jararaca? Não é possível, meu. O senhor não sabe o que ela fez? Ela matou a pobre da minha cadela. E, gente, quem tem cachorro sabe. Pelo amor de Deus, não mexe aqui com o Nero, não, que vocês vão ver comigo e com o João Pedro, não é? É família. Né? Eu não tiro a raiva do Chico da razão, não. Ele teve razão de ter raiva. Aí o doutor Bezerra falou com ele assim, mas acontece. Aí falou o problema dela. Essa senhora, o marido morreu, você sabe disso. Ela tem filhos para criar. E ela precisa trabalhar de madrugada na máquina de costura
para vender os panos e as roupinhas que ela faz, para sustentar a casa. E durante a madrugada é justamente a hora que seu cachorro estava latindo e grunhindo, né? Isso estava atrapalhando a cabeça dela. Então, o que o senhor quer que eu faça para resolver essa situação? O doutor Bezerra falou com ele assim: procure saber dela qual a alegria maior que ela teria nessa vida. Se você descobrir a maior alegria que ela gostaria de ter nessa vida e dar a ela essa alegria, esse problema vai passar. Aí tá bom. Aí ele foi conversando com as vizinhas, claro que as vizinhas iam saber, né? Aí falaram com ele: Chico, o maior desejo dela é ganhar essa máquina nova da Eugene, que é um espetáculo que vai ajudar muito ela nas costuras. E aí, então, ele foi apressar a máquina da Eugene, era cara para Chuchu. Era 18 meses de salário do Chico. Ele combinou lá com o seu Barbosa, que era sogro da Naninha, fazer para ele a perder de vista. Prestações assim, ele comprou a máquina e deu para ela. Chegou lá, não, fulano, bateu lá na porta. Aqui, eu trouxe para a senhora. Gente, a alegria que essa mulher teve foi tão grande, o choque de felicidade que ela teve foi tão grande, que ela abençoou o Chico com tanta profundidade, com tanta verdade, que aí o doutor Bezerra estava ao lado dele e falou assim: agora olha para a sua mágoa. Quando ele olhou, os raios de luz que saíam da boca dela e da cabeça dela em direção ao Chico, em agradecimento, né, em gratidão, iam direto na sombra da mágoa dele e desfizeram a mágoa dele. Acabou com aquela sombra. No dia seguinte, ele estava psicografando de volta no centro. Não é? Nós temos que andar muito, né? Nós temos que andar muito. Mas é a proposta. É a proposta. Nós vamos, então, encerrar agora, desculpando aí o avanço da hora, mas pedindo ao nosso caro Gustavo que faça a prece final em nome de todos nós. Querido Deus, nosso Senhor Jesus, agradecemos profundamente por mais essa sessão de ensinos, de reflexões, de amor. Nessa noite abençoada, que estamos aqui em estudo e também celebrando por dentro o aniversário do nosso querido Galo, que foi ontem. Pedimos toda a proteção para ele e para todos os seres humanos. Fé, amor, coragem, resignação. Desejamos que esse estudo possa sempre ser realizado aqui nas terças-feiras, que possamos aprender, crescer, refletir, sempre com os ensinamentos de Jesus e nosso amado Chico Xavier. Pedimos proteção especial a todos que estão sofrendo, que estão nas ruas, que estão passando frio, fome, que estão em hospitais, em presídios, e principalmente também em regiões de guerra. Que Jesus possa trazer paz e sabedoria aos corações daqueles que estão envolvidos nesses conflitos tão desnecessários e tão bárbaros. Que Deus ilumine a todos, que assim seja. Muito obrigado. Amém. Que assim seja. Parabéns. Obrigado.